Você encontrou Ruth capítulo 1? Eu quero ler com você do verso 1 até o 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Saiu ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e vieram então aos campos de Moabe e ficaram ali. Passado algum tempo morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela agora com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas da terra de Moabe, onde eles estavam. Era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion. Ficando assim aquela mulher, Noemi, desamparada, agora dos seus 2 filhos e também do seu marido. Então ela se levantou e com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu rumores que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O verso 6 diz que num determinado momento, depois de ter perdido seu marido, seus filhos, ela está voltando do campo, ela com suas 2 noras, e ela ouviu um rumor, uma palavra que vinha até ela dizendo que o Senhor havia visitado Belém novamente, e que ali estava havendo pão. Sobre essa palavra tão especial, para mim e para você essa noite aqui, nós vamos orar ao nosso Deus. Por um momento, feche os seus olhos. É muito importante que você preste atenção nessa palavra, porque ela pode mudar a tua vida a partir deste momento. Querido Deus, amado Senhor, nós estamos na tua casa e eu sei que na tua casa tem pão. Queremos te agradecer, papai, pelo banquete que o Senhor tem colocado diante de nós. Mas queremos também te pedir, papai, que o Senhor acalme o nosso coração, a ponto de uma mesa posta e eu poder sentar, comer e ter momentos na tua companhia, Rei. Coloque essa certeza no coração da tua igreja, que nada, absolutamente nada, pode ser mais importante do que tua presença. Nós queremos estar contigo, papai. Assente a tua igreja essa noite, na mesa posta, e que possamos comer contigo, Espírito Santo de Deus. Que todos que creem digam amém e graças a Deus. O livro de Ruth, querido, ele registra a história de uma família. A Bíblia diz que uma família que morava em Belém. O marido se chamava Elimeleque, a esposa se chamava Noemi, e do fruto desse casamento eles tiveram 2 filhos. Uma família comum como a minha, como a sua. Eles eram tementes a Deus, eles faziam parte do povo de Deus. Mas num determinado momento, querido, uma fome grande veio sobre Belém. E eu penso que talvez como qualquer pai aqui, ou qualquer mãe, começou a chegar uma preocupação no coração de Elimeleque, ao ponto de ele tomar uma decisão. Ele saiu de Belém e agora ele está indo para Moabe, porque estão dizendo que em Moabe tem comida, porque em Belém não havia mais pão. Interessante, querido, que Belém, no hebraico, o significado de Belém é casa do pão. Então, se nós trazermos
o sentido literal da palavra, nós poderemos ler que, por não haver pão na casa do pão, a família está saindo e indo para Moabe. Por não haver pão na casa do pão, eles estão indo para Moabe. Interessante, querido, porque é como se nós disséssemos nos nossos dias que existe uma padaria que está com as portas abertas, não há problema com os fornos que estão lá, eles se ligarem, ele está aquecendo normalmente. Existem prateleiras, mas diferente do que se encontra na maioria das padarias, nesta não tem pão. Na casa do pão não tem pão. Na padaria não tem pão. E além disso, querido, não estão preocupados em fazer pão, embora a porta esteja entreaberta. Existem os fornos, existem até trabalhadores lá dentro, existem prateleiras, mas não tem pão. O pão, querido, biblicamente falando, e de uma maneira profética, e o povo de Israel entendia isso, a figura do pão sempre foi associada com a figura do próprio Deus. É importante que você guarde isso, porque isso é uma sustentação para tudo que você vai ouvir essa noite. O pão, ele tem uma representação de uma figura do próprio Deus. Isso não é algo que eu estou dizendo, mas é algo que o próprio Jesus disse: eu sou o pão. E nesse pão há vida. Amém, querido? Não era diferente, querido, para aquele povo, principalmente o judeu, que tem tanto simbolismo no nome. Porque quando eles colocam um nome no filho, numa cidade, num lugar, eles associam o nome com aquilo que eles estão vivendo. Olha a surpresa que o povo teve quando Zacarias foi pai. Olhe tantas verdades inseridas dentro da Bíblia, através do nome, o que isso trazia. E quando essa pessoa era transformada, muitas vezes o nome foi trocado, apontando para uma nova realidade, para uma nova dispensação. Então o nome, querido, era algo, não que nós estamos trazendo para uma profecia, dizendo Belém, a casa do pão. Não, eles sabiam. Além de ser algo profético para nós, de apontar sim para algo que Deus quer dizer, porque aquilo que é revelação do Espírito Santo, não está aos olhos carnais, está nas entrelinhas. E as entrelinhas só se compreende através da unção de Deus. Belém era a casa do pão, mas não havia pão. E por um momento, querido, eu penso que eles chegaram a pensar: não há presença mais, ele não está aqui, e por isso nós vamos buscá-lo. E eles desceram, eles saíram da casa do pão, e eles foram para Moabe. E você vai perceber daqui a pouco que Moabe aponta para o mundo. Moabe é figura do mundo. Em Moabe, querido, não há nenhum futuro para você. Mas o fato é que, vendo a fome, a família tomou uma decisão: nós vamos descer, porque não tem pão. No Antigo Testamento, o pão, ele aparece, querido, no lugar santo, na mesa da preposição. E esse pão ali, ele representava para o judeu, que tinha no tabernáculo, a casa de Deus, o lugar da adoração, o lugar da remissão dos pecados. Eles olhavam para a mesa e eles viam o pão. E tudo que havia ali, querido, tinha um simbolismo. Se eles olhavam para o lugar santo e eles viam o candelabro, era a figura do Espírito de Deus. Se eles olhavam para o incensário, era a Shekinah de Deus.
E se eles olhavam para a mesa, eles viam os pães. E eles diziam, é a presença de Deus. Porque no deserto, quando o povo clamou por pão, a presença dele trazia toda manhã pão. E eles sabiam que onde eles estivessem, se eles tivessem a presença, eles teriam tudo. Ah, querido, eu vou repetir porque isso é para você. Se eles tivessem a presença, eles teriam tudo. Se eles tivessem a presença, eles seriam vitoriosos. Se eles tivessem a presença do pão no meio deles, eles seriam mais do que vencedores. O pão está aqui, ele é vivo, e ele habita, e ele está no nosso meio. Mas a verdade é, querido, que por um momento eles ficaram sem pão. A Bíblia diz isso. E eles saem da casa do pão, por não haver presença, por não haver pão. E eles vão para Moabe. Em Moabe o futuro é desastroso. Quando eles chegam em Moabe, a Bíblia diz que Elimeleque vem a falecer. Não passa algum tempo, os 2 filhos também vieram a falecer. E aquele lugar que parecia um lugar que iria matar a fome, foi um lugar que destruiu a família de Noemi. Esse lugar, querido, continua tirando vidas da casa do pão. Se nós olharmos hoje, querido, para muitas igrejas, elas são exatamente como essas padarias que nós acabamos de dizer, ou como Belém, que na placa até se diz, é casa do pão. Mas quando as pessoas entram, não se tem pão. Há muitas igrejas, e isso é triste de te dizer, igrejas que não têm pão, onde os famintos às vezes entram, e eles dizem, por não haver pão, eu vou voltar para o mundo. Ou até mesmo igreja que tem pão, mas que eles não percebem a presença, e por não perceber a presença, não nota espiritualmente, com os olhos da fé, que a presença é tudo. E eles também vão para Moabe. Então nós temos um grupo de pessoas, de servos, eu estou falando de famílias de Deus, eu estou falando de homens e mulheres que Deus tem plano, mas que o lugar, eles não têm sentido a presença, primeiro porque há muitas igrejas com as placas abertas, ou melhor, com as portas abertas, com uma placa dizendo, é Belém, é casa de Deus, é Betel, mas não tem pão. Eu ouvia durante essa semana, numa rádio em que eu coloquei, gospel, onde uma pessoa ligava e falava com aquela pessoa que estava fazendo a programação, e ele perguntava para a pessoa se ela já tinha feito o depósito no Bradesco, para que ele pudesse orar e ministrar a bênção. É nojento, é terrível. Alguém que pergunta, aquele que vem faminto, se ele faz um depósito, se ele tem o comprovante, para que ele possa dar um pedaço de pão. Um pão que na verdade, querido, já está, eu penso que há muito tempo, bolorento na mão dessas pessoas. Já não tem mais vida. Porque o que faz a diferença é o depósito no Bradesco. Essa não é a casa do pão que eu conheço. Mas se você passar nas instituições, nos prédios, os homens colocam uma chamada dizendo, aqui tem pão. Mas onde está o pão? Então, querido, essas pessoas, elas ficam num dilema. Permaneço dentro da casa
que diz que é de Deus e que tem pão, mas não tem pão, ou eu volto para Moabe, que o futuro é terrível. Esse é o dilema nos últimos dias e nos tempos que nós estamos vivendo. Igrejas que se dizem descobridoras do pão, mas que não há pão. As pessoas estão morrendo de fome. As pessoas estão morrendo sem Deus. As pessoas estão presas a ensinamentos humanos, porque elas estão ensinando a história de um Deus que existiu, mas elas não ensinam onde Ele está e o que Ele está fazendo agora. Eu vou dizer de novo, essas igrejas sem pão, elas contam a história do Cristo que veio na terra, que existiu, que foi profeta, que falou para os 12, que constituiu a igreja, mas elas não sabem dizer onde está Ele agora e o que Ele está fazendo nesse exato momento. Porque as histórias do passado, querido, elas são maravilhosas, elas edificam. O que Jesus fez, como a igreja foi constituída, os milagres, as maravilhas, está tudo na palavra, ok. Mas o dilema para a minha vida, para a minha história, porque eu sou único nessa eternidade chamado Deus, Ele tem algo específico para a minha vida. E a história passada, querido, ela pode até me apontar, mas eu vou precisar da presença na minha vida, na minha história, na tua igreja agora. É de hoje que eu estou falando, é de agora, é desse momento da história que você faz parte dela. A história passada, querido, ela foi maravilhosa. Jesus veio como homem, sim. Ele foi profeta, sim, mas isso, querido, até Maomé, ele também relatou. O pai da religião muçulmana, uma das que mais cresce no mundo todo, para não dizer a que mais cresce. Uma religião, querido, que aprisiona. O islamismo. Que eu tive nesse país, querido, e senti no meu corpo físico tamanha opressão naquelas vidas. Ele mesmo disse, Jesus veio na terra, Ele foi profeta, Ele fez milagre e Ele fez várias revelações. Mas quando Ele fala isso, Ele diz, mas eu sou profeta, maior do que Ele, e aquilo que foi entregado para Ele foi para Ele, e agora eu tenho a revelação para vocês. E muitos acreditam, e por isso seguem o Islã, e por isso seguem a religião muçulmana, porque eles creem que Maomé tem uma revelação que o Cristo não teve. Querido, Jesus Cristo para mim é tudo. Jesus Cristo para mim é completo. Eu não preciso ouvir mais nada a não ser Ele, querido. Eu não preciso acreditar nas crendices do homem, nas revoluções dos homens que estão se levantando, dizendo que eu tenho que amar a letra e esquecer o espírito. A dispensação de agora é uma dispensação que você vai precisar da presença. Vai precisar do quê? Presença. Não vai bastar dizer, tem, aqui é uma padaria, mas cadê o pão? Aqui nós falamos dele, ok, mas cadê ele? Aí eu sei tudo que ele fez, mas o que ele está fazendo agora? Onde que eu encontro ele? Onde eu encontro esse Deus agora? Porque pastor Ricardo, é urgente o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo na minha casa, no meu casamento. Eu sei o que eu estou vivendo com os meus filhos. Eu sei o que eu estou vivendo dentro de mim. E eu quero novidade. Aonde que eu encontro isso? Elas estão dizendo, por favor, em nome de Deus, me diz onde eu tenho que encontrar esse pão. E alguns, querido, olham pela miséria do outro, e eles dizem, assina um cheque, faz o depósito no Bradesco, e eu te dou um pão. Você há de pagar contas. Eu disse enojado, querido, você há de
de prestar conta ao dono de tudo. Estão brincando. Estão levando as pessoas para o esfriamento. Vamos lá para o Antigo Testamento, vamos contar as histórias, vamos dizer do que ele fez. Ok, querido, é maravilhoso tudo que ele fez. E nós somos uma igreja que crê no Antigo Testamento, diz amém. Cremos no Novo, diz amém. Cremos em toda a Bíblia, diz amém. Mas o que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Querido, sem vida a palavra é letra. Sem vida a palavra é letra. Vou dizer de novo até que você traga para o teu coração. Sem vida a palavra é letra. E eu não posso mais viver, querido, com a experiência do passado, esperando algo do futuro. O que você falou? Eu não posso mais viver da experiência do passado. Qual experiência? Um dia eu aceitei Jesus, foi maravilhoso. Ok. Mas quanto tempo faz isso? Pastor, 10 anos, 20 anos. Amado, isso é migalha. Isso é comer a casquinha do pão que está caindo da mesa. Porque Ele tem um banquete para você. Ele tem um pão novo todos os dias. Ele tem uma mesa farta para você comer, para você viver a partir da novidade que Ele tem hoje. Eu não posso, querido, congelar o meu coração naquela experiência. Eu não posso, querido, congelar o meu coração naquela oração. Eu orei por alguém, foi liberto. Ok, maravilhoso. Eu orei por alguém, sarou. Ok, maravilhoso. Mas e agora? Estou falando de hoje. Estou falando de amanhã. Estou falando dos seus dias que ainda restam. Eu não posso, querido, viver com o pão do passado, porque o pão de ontem, ele fica podre nas nossas mãos. O maná que cai do céu, ele fica podre, se for guardado de ontem para hoje. Mas por que ele fazia isso? Querido, eu penso que ele quer relacionamento todo dia, dependência todo dia. E para você? Para mim isso é maravilhoso. Pão de hoje é para hoje. Por isso eu estou dizendo para você, essa comida é fresca, é para essa dispensação. Querido, eu não tenho dúvida, Ele quer te dar um pão. Ele quer te colocar na mesa. Querido, chega de migalha em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, chega das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Existe um espírito, igreja, preste atenção, querida Filadélfia. Existe um espírito religioso. Espírito o quê? Religioso. Que está ensinando, talvez o que ele fez, mas pouco interessado no que ele tem a fazer. O espírito religioso, ele fala da letra, ele fala das coisas passadas. Mas se você tentar trazer para hoje, batismo com poder, unção de Deus, presença do Espírito Santo, eles vão te levar lá para o Pentecostes de novo. Eles vão dizer, não, cessou lá, foi aquele dia, naquele lugar, naqueles homens que estavam ali, e cessou ali. Mentira. Eu já disse para você que Jesus é pentecostal. Ele curava, expulsava demônio. Querido, ele é pentecostal. Não me olha com essa carinha. E Ele está em você, querido. Amado, Ele está em você. Diga para o teu irmão, Ele está em você. Ele está em você. Aleluia. Por que você está dizendo isso? Porque se Ele que curava está em você, querido, você é um agente de cura. Se Ele expulsava demônio e Ele está em você, você é um agente de libertação poderosa. É por isso que o cão não quer cruzar com você. Porque ele sabe, se cruzar com você, ele vai ter que sair. Vocês dois no mesmo caminho não andam. Querido, diga glória a Deus. Você e teu inimigo no mesmo caminho não andam. Querido, estou para te dizer, viu? Ele me vê na rua, ele muda o quarteirão. Você também, viu?
Ele não vai cruzar teu caminho, viu, André? Ele não vai cruzar teu caminho. Diga para o teu irmão, ele não vai cruzar teu caminho, em nome de Jesus. Ah, querida Filadélfia, há muito mais de Deus disponível para você. Há muito mais de Deus disponível para você. Eu não posso ser aquilo que eu disse que eu sou, crente, servo dele, mais do que vitorioso, príncipe, mas sem se assentar à mesa, satisfeito com as migalhas. Noemi ouviu dizer, em Belém há pão de novo. E ela, quando olhou para a sua vida, ela viu, ela já não tinha mais marido em Moabe. Ela já não tinha mais filhos em Moabe. Ela tinha 2 noras moabitas, que não conheciam seu Deus, não conheciam o seu costume. Ambas não se conheciam a ponto de andarem juntas. Por isso, quando ela ouviu dizer, em Belém tem pão, na casa do pão voltou a ter pão, ela disse, eu vou voltar para lá. Meu lugar não é Moabe, meu lugar não é o mundo. E ela pergunta para Ofra e para Ruth, eu vou voltar, vocês fiquem com os seus parentes, com a sua família, porque eu sei que vocês são de Moabe. E Orfa disse, ok, então eu vou ficar. Mas Ruth disse, não, o teu Deus será o meu Deus. A tua família será a minha família, o teu costume será o meu costume. E eu vou comer na mesma mesa que você vai comer. E ela volta para a casa do pão, porque havia pão de novo. Querido, ainda que você esteja passando momentos difíceis, não saia da casa do pão. Moabe vai tentar te enganar. Mas nesses 13 anos pastoreando, algumas famílias voltaram para Moabe. E alguns casamentos foram desfeitos. Não porque o marido ou a esposa faleceram, mas porque Moabe roubou o amor deles. Muitos filhos estão presos às drogas. Alguns que eu vi nascer, e eles já estão nas drogas. Um dia desse eu parei o carro, quando eu vi um mocinho passando, e vi o estado dele, eu disse, Deus tenha misericórdia. Eu vi ele no colo da mãe. E eu não vi há anos aquele menino. Moabe roubou ele nas drogas. O futuro em Moabe, querido, é desastroso. Não saia da casa do pão. Não saia da casa do pão. É por isso que em toda a oração que faço diante de Deus, Senhor, que nós tenhamos a Tua presença. Querido, eu não peço nada grande, finanças, embora Ele saiba que nós estamos construindo. Oro pela igreja, claro que sim, mas o meu tempo maior com Ele é dizendo que nós nunca possamos perder a Tua presença. Porque se tivermos a presença dEle, Antônio, os famintos em qualquer lugar eles virão. Assim como a Noemi, eles ouvirão rumores, e eles vão saber, em Jaguariúna tem um lugar que tem pão. Eu posso ser curada lá, meu casamento pode ser restaurado lá, a porta do trabalho pode se abrir, porque lá tem pão. Querido, em nome de Jesus, muitos virão, sabedores de que nesse lugar tem pão. E eles verão pão a partir da tua vida. Eles verão, querido, pão na tua vida. Porque esse pão que você come é vivo. E ele se transforma dentro de você. Ele cresce dentro de você.
estou falando de fome. Se formos famintos por Ele, em toda reunião, se decidirmos querer a presença dEle mais do que tudo, em cada reunião Ele vai pôr uma mesa no meio desse corredor, e Ele vai dizer para mim e para você: se sirvam, comam, venham meus filhos, venham famintos, venham sedentos, porque eu quero servir vocês. O próprio Deus. Um pastor americano, certa feita ele estava pregando, e ele relatou isso no seu livro. E ele recebeu um pastor etíope. E naquele momento, o etíope estava vivendo na sua igreja, embora o pastor americano não soubesse, um momento muito especial com Deus, de presença, de revelação. Mas o pastor americano viu no etíope a miséria, a pobreza que eles estavam vivendo, humanamente falando. E então o pastor americano, diante da igreja, ele olhou para aquele pastor etíope e ele disse, cheio de misericórdia: nós vamos orar a Deus, nós vamos fazer um compromisso de oração a Deus pela pobreza que vocês estão vivendo. E aquele pastor etíope olhou bem nos olhos do pastor americano e ele disse: não, somos nós que vamos orar pela prosperidade que vocês vivem. Porque embora aquela igreja parecesse abastada, ela estava fria, sem presença. E o etíope, embora fosse pobre, humanamente falando, não tendo posses, ele disse: nós temos tudo. Você entende, querido? Não, eu não estou te oferecendo miséria e nem pobreza. Estou te falando de uma vida plena, mas de algo, querido, que não sai do teu coração, mas de jeito nenhum. Eu sou faminto por Ele. Eu sou faminto por Ele. Eu vim essa noite, querido, para dizer a você, durante esses dias todos, é a palavra que Ele tem me dado. E foi dessa forma que Ele falou comigo. Você está comendo migalhas e dizendo que é tudo. Você está experimentando um pouco do que eu posso fazer, mas você está apressado. Eu ponho a mesa e você come um pedacinho, porque sempre tem algo para fazer. Eu quero que você sente. Eu quero que você se aquiete na minha presença. Eu quero te servir. Eu quero matar a tua fome. E eu entendi. Há para cada um de nós uma mesa realmente posta. Mas nós comemos uma migalha e saímos apressados a fazer trabalho, estudo, preocupação. E todo dia a mesa está posta. Filadélfia, se você começar a se assentar para cear com Ele todos os dias, os cultos nessa igreja serão indescritíveis. Viverei e verei. Você também? Ele propôs e eu falei: quero. Jesus está entrando em Jerusalém. Os evangelhos testemunham como a entrada triunfal. Isso para quem tem a visão de quem Ele é realmente. Porque na verdade, querido, humanamente falando, Ele está entrando num burrinho. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como é, pastor? Me conta. Carruagem de fogo, de ouro, cavalos grandes. Não, um burrinho. Ó, emprestado, viu?
Ele está entrando humilde e simples, mas aqueles que são dele o reconhecem. E a Bíblia diz que eles pegam folhas de palmeira e eles começam a acenar, e eles começam a dizer: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Eles não tinham dúvida, quem vem lá é o nosso rei. Ele é glorioso, ele é majestoso. O desatento poderia dizer: mas num burrinho? Querido, não sei qual é a imagem que você fez da vinda dele. Os que são de Deus, querido, não colocam detalhes de como ele vem, mas sabem, ele vem. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome de Jesus. Mas quando ele entra, tem um alvoroço, querido, tem um barulho, tem um povo gritando, e certamente ele passa pelo templo de Herodes. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, que é tudo muito próximo. Certamente havia cultos lá. Cultos a quem, pastor? A Deus. Os fariseus estavam ali, haviam sacerdotes ali, os religiosos estavam todos na igreja, e agora eles estão ouvindo um barulho, um alvoroço lá fora, e eles mandam até um recado: fale para parar com esse barulho. Quem é que está lá fora atrapalhando o culto que nós estamos fazendo a Deus, esperando o Messias? Porque eles aguardavam o Messias. Aliás, eles aguardam até hoje. Mas não é que o Messias estava lá fora. O culto estava sendo feito a Deus, é verdade. A palavra era de Deus, ok. Mas eles estavam tão impregnados de religiosidade que eles perderam a hora da visitação. Eu penso que algum até mandou dizer: fala para aquele que está naquele burrinho embora, ele está atrapalhando o culto a Deus. Ele é um inoportuno. Não podia ter passado em outro horário? Vai passar justo na hora do culto a Deus? Eles estão atrapalhando. Ele é um perturbador. Era Jesus. Era Jesus. Mas por que eles não reconheceram? Porque eles fizeram a imagem de um rei vindo. Eles esperam até hoje um Messias com coroa na cabeça. Eles queriam um rei, querido, um Messias que libertasse eles da tirania romana, do império romano, daquilo que trazia dores a eles, opressão. Eles queriam, querido, um libertador do cativeiro romano. Mas eles não queriam um libertador do cativeiro religioso. O que existe, amado? É o espírito religioso dos nossos dias. Ecumenismo. As igrejas evangélicas, querido, se você olhar, mas tem muita coisa louca. Tem coisa que você olha e você fala: não é possível. E se não bastasse, daqui a pouco uma vai falar que a outra está certa e vão se ajuntar. E aí daqui a pouco a junta também com os Umbanda e fala que também está certo, tem Deus ali. Com a macumba, com o catolicismo, com o espiritismo. O que você está falando? Estou falando da igreja do último tempo, onde tudo vai falar um pouquinho de Deus e uma acrescenta na outra. Ecumenismo. Todas vão dizer que tem pão. Todas vão dizer: tem pão, tem pão. Mas as prateleiras vão estar vazias. Cuida do que tem, para que você não perca a coroa.
cuida da presença. Quando é que Ele vai trazer pão? Enquanto houver faminto. O que você disse? Quando é que Ele de fato vai trazer pão no nosso meio? Quando houver famintos. Que estão a todo tempo dizendo: eu não vivo sem você. Eu não vivo sem o autor da minha vida. João 6, estou terminando. Digno é o dilema, meu querido, que as vidas estão. Permanecemos na padaria que não tem pão, porque aqui ainda é casa de Deus, embora eu continue frio, minha vida não muda, eu também não mudo. Ou eu vou para Moabe. Você pode ter certeza, querido, que essas pessoas, num determinado momento, elas vão dar volta em Moabe. Mas aquele que tem pão, querido, ele não troca a casa do pão por nada. Amém? Você encontrou João 6? Verso 48. De que pão nós estamos falando? Desse aqui, ó. O próprio Jesus dizendo: eu sou o... Que pão que é esse? Vossos pais comeram o maná no deserto e eles morreram. O que ele está dizendo? Olha, foi bom naquele momento, foi de Deus, foi um milagre, mas aquela dispensação passou. Eles comeram e serviram para ele naquele exato momento, mataram a fome, mas os seus pais morreram. Este é o pão que desceu do céu. Eu sou Jesus. Para que o que dele comer agora não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Olha o que ele está, querido, olha o que ele está colocando disponível para você nessa mesa. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, ele é a minha carne. Você não está comendo um pão comum. É minha carne. Porque eu darei pela vida do mundo. E aqui a dispensação também já é passada. Porque ele já deu a vida por amor a você. E ele diz: todas as vezes que vocês comerdes desse pão, vocês estarão comendo a minha carne. Tem vida aqui, querido. Minha oração essa noite é que você se torne um faminto por Deus. Esse pão vai crescer dentro de você. Não vai caber mais dentro de você. Do que você está falando? Do pão? Eu estou falando da vida. Porque o pão é vida. E a vida é o pão. E essa vida já não vai caber mais de você. Não vai caber mais dentro de você. E você vai anunciar essa vida. E você vai dizer para os famintos: eu estou cheio de vida, eu tenho pão. Você quer pão? Querido, percebe que é diferente da maneira que você está vivendo, talvez. Pastor, eu não tenho falado de Jesus para ninguém. Eu tenho ido na igreja, eu tenho falado do evangelho, talvez, das histórias, dos textos. Estou falando de vida, querido. Estou falando de você agora.
que se você encontrar um desesperado aí no trajeto para a tua casa, você possa levar ele direitinho para a mesa. Porque o faminto não vai querer ouvir a tua história de derrota, de tristeza. Ele vai querer saber onde tem pão. Ai, mas eu quero contar um testemunho. Ok, num determinado momento você conta. Mas agora eu quero saber onde tem pão. Aqueles que estão cheios de Deus e com pão e com vida, eles saberão o que dizer e o que fazer. Eu sei onde Ele está agora. E eu sei o que Ele pode fazer na sua vida agora. O que você está falando? Estou falando de levar Ele para a mesa. Eu sei onde tem uma padaria que tem pão. Eu sei de um lugar. Embora você não fale naquele momento, porque a pessoa quer comer. Você por um momento vai pensar, o que ele está vivendo, exatamente o que eu vivi. Esse problema nesse casamento, o Senhor me curou. Essa enfermidade, o Senhor me curou. Esse problema que ele está achando que é humano, que é espiritual, o Senhor tem a solução. Que na casa do pão tenha pão. Que na casa do pão tenha pão. Amém, meu querido? Porque eu fiz uma oração com Ele. E eu fiz uma aliança com Ele. Eu vou parar, Deus. E eu vou me assentar à mesa. E leve quanto tempo for. Eu vou cear contigo. As migalhas vêm dele. E tudo que vem dele é bom. E por um momento eu pensei que era tudo. E ele disse: não é tudo. É um pedacinho do que eu tenho para fazer. Eu quero te conhecer mais. Eu quero sentar na mesa contigo. Você também?